sentem na obrigação de colocar o que aconteceu no Equador, que é minimamente assustador. Lógico. Alguém que era candidato à presidência de um país muito relevante, às vezes sai do nosso cenário, né? Mas o Equador tem uma função muito importante aqui na América do Sul, nas três Américas, não sei se todo mundo sabe, mas era um dos poucos países, tirando a Venezuela, que fazia parte da OPEP, da quantidade de petróleo que tem o Equador. Nessa transição de Rafael Correa e Lenín Moreno, os dois presidentes de esquerda, eles decidem tirar o Equador da OPEP, desse cartel que define quanto que é lançado de petróleo de tempos em tempos. Bom, uma política de Estado, mas para que todo mundo entenda qual que é a importância do Equador. E que vive agora uma enorme onda de criminalidade relativamente recente. Vamos pegar um arco de tempo aí de uns 20 anos. O Equador chegou a ser um dos países mais seguros da América Latina. E agora a gente tem essas bandas criminais, né, como o Segré falou, diretamente ligadas ao narcotráfico, que aterrorizaram principalmente Quito e Guayaquil, nessa ordem, as duas maiores cidades, a capital e a capital econômica. Mas mais do que isso, o equatoriano ele vive uma criminalidade, dessa marginalidade também muito criada pelos bolsões de pobreza que surgiram nos últimos 20 anos aí. Devido a má administração, problemas de inflação, a dolarização não foi uma solução para o Equador. Tem muita coisa aí, mas claro que o personagem do dia é o Fernando Villavicencio, que era um personagem menor, um político menor, mas que hoje o rosto dele está rodando o mundo, em capa de todos os jornais, foi assassinado ao vivo. E quando a gente recebeu a primeira informação ontem, por volta de 9, 10 da noite, o secretário dele havia confirmado que ele tinha levado 3 tiros a queima-roupa na cabeça, morreu minutos depois, e eles usaram uma palavra sicário. Não sei se todo mundo conhece aqui na América Latina. Sicário é uma expressão que nasceu no México, por causa dos cartéis, é um matador de aluguel. Então, é uma expressão muito comum. Tem filme com esse nome. Tem 1 e 2, inclusive, que é baseado em fatos reais. É até quem quiser ver, se prepare, porque revira o estômago. Então, eles disseram, olha, isso foi obra de um sicário. Da maneira como ele abordou a vítima, nos disparos, isso foi um matador de aluguel. Resultado, foram disparos, o candidato morreu, né, tiros na cabeça, obviamente. Tem mais 3 mortes. Porque foi se chama, né, em espanhol, uma balaceira. Sim. Foi uma rajada. Uma rajada. Outros 8 feridos, 3 foram levados para um hospital em estado grave, 3 morreram fora o candidato e pegaram ali um suposto atirador, teve uma troca de tiros com os policiais e ele também morreu, o que vai complicar um pouco essa situação de investigação. Então, mas esses caras não tem nada a ver com... Porque, por exemplo, que nem a gente teve lá na Colômbia, que tinha as Farc, e até foi, acho que deu até um prêmio Nobel em 2006. Que Manuel Santos. Isso, que ele fez um acordo com esses grupos... Paramilitares. Paramilitar. A gente tem que separar, então, Emílio. Mas isso funcionou, porque virou partido político. O Petro hoje era da Farc, né? O Petro era de um outro movimento chamado M19. Ele foi um guerrilheiro urbano, saiu na juventude. Isso mancha um pouco a biografia do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que na terça-feira completou 1 ano no poder. Mas depois ele foi prefeito de Bogotá, ele foi diplomata, ele foi da Assembleia Nacional, ele foi congressista, ele tem um passado político. Muito legal o que você apontou, mas é importante a gente separar o joio do trigo, que é o seguinte: as Farc é um movimento militarizado de pessoas que pegaram em armas em nome de um ideal político. Nós vamos tomar o controle do país para impor um governo marxista, comunista, socialista de raiz, custe o que custar, nem que seja pela força armada. Para ganhar uma proteção, porque você não consegue nada disso sem arma e sem dinheiro. De onde vinham isso? Dos narcotraficantes que fizeram um acordo com essas guerrilhas de ideal político. Olha, vocês cumpram o seu papel aí, não me interessa isso, mas eu preciso da proteção de vocês, já que vocês têm a experiência de guerrilha, de selva, protejam as áreas em que a gente planta a coca. E aí é uma relação simbiótica. Um depende do outro. Eu te dou dinheiro, arma, você me protege. Então, essa é a relação. O que a gente está vendo agora no Equador não é uma questão de uma guerrilha que tem um objetivo ideológico político. Nós estamos falando de grupos armados de narcotraficantes. Qual que é a relação que isso com a Colômbia? Vamos voltar no tempo, não precisa ser muito não. Plan Colômbia, década de 90.
anos 2000. Começou nos anos 90, mas ganha muito corpo nos anos 2000. Presidente Álvaro Uribe, na Colômbia, nos Estados Unidos, George W. Bush. Há uma associação entre Estados Unidos e Colômbia, em que os Estados Unidos disseram, nós somos o maior consumidor de cocaína do mundo. De onde que vem? Aí, da América do Sul, passando pela América Central. Certo. Eu vou quebrar isso lá na origem. Meteram muito dinheiro, treinamento. O DEA, né? DEA, exatamente. Inventaram lá DEA, tudo. Né? O Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Militares deram treinamento para os colombianos, para o exército, para a polícia. Despejaram um caminhão de dinheiro, mandaram helicóptero, equipamento, treinamento, tudo. Isso foi diminuindo a força dos cartéis, de Cali e de Medellín. Diminuindo a força dos cartéis, diminuíram a força das guerrilhas abastecidas. Legal. Isso para a Colômbia deu um certo sucesso. Só que esses caras perderam força. Eles não sumiram. Para onde que eles foram? Para países adjacentes, México, onde eles viram o terreno mais fácil. Você citou Peru, Bolívia e Equador. Então, quando a Colômbia, no final dos anos 2000, deixa de ser o maior produtor de cocaína do mundo, para onde que vai esse título? Para a Bolívia e para o Peru, que não tiveram esse mesmo respaldo dos Estados Unidos e não tinham as mesmas condições de combater o narcotráfico. O Sami foi brilhante na hora que ele lembrou da posição geográfica do Equador. A costa é virada para o Pacífico, mais para a ponta sul, mais para a ponta norte da América do Sul. Então ali é muito fácil você abastecer um navio e, acreditem se quiser, eles fazem submarinos caseiros, enchem de cocaína. Caramba. E isso deságua na Califórnia, que é o estado mais populoso e mais rico dos Estados Unidos. Tá aí E o grande consumidor também, né? Depois lá dentro se distribui, é o maior consumidor atualmente. Depois atravessa por dentro dos Estados Unidos. Mas chega pelo Pacífico, ou por uma rota que também é muito eficiente, da América Central, que aí você tem Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize, que não tem ali seguranças internas lá muito invejáveis. Então esse é o cenário. Agora, voltando para o Equador, a gente vê uma relação entre o narcotráfico e as ameaças à democracia. Mas ele não estava na... Desculpa, Emílio, ele estava em quinto lugar, né? Isso daí é uma... O que aconteceu aqui, para fazer um paralelo com o Bolsonaro, era uma disputa política que o Bolsonaro estava para ganhar uma eleição e recebeu uma facada e quase morreu. No caso dele, ele estava em quinto lugar. Perfeito. Né? Hoje. Estava em quinto lugar hoje. Né? Então, agora, a candidata que muito provavelmente vai vencer a disputa, Lucia Gonçalves, ela é apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa, esse que o Segré falou que está na Bélgica. Quem é o presidente? Quem é o Rafael Correa. Quem é o presidente? Guilherme Lasso. Guilherme Lasso, né? Que é um cara de direita. O Arce é Bolívia. Bolívia, o Arce? Arce, Bolívia. E a mina é Peru, que teve aqui com o Lula. Que é um governo que tá lá meio, cambaleante. Puta, como é ruim a América do Sul, né? Mas você acha que vai ter... América Latina. Você acha que vai ter... Não é melhor entregar pros narcos?